que é oração? Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Palavras de Jesus. Oração é um relacionamento íntimo com Deus, a fim de termos discernimento sobre as nossas próprias vidas. Oração não é um meio de alcançar coisas com Deus. Não é só falarmos, mas ouvirmos Deus. Na verdade, oração é um meio de termos os nossos corações transformados. Quando oramos, alinhamos o nosso coração ao coração de Deus. Se nós tivermos o Espírito da revelação, o Espírito Santo, os nossos olhos iluminados por Jesus, a fé nele e a consciência do poder que habita em nós, Deus em nós, a oração não será um conjunto de palavras mágicas, sem sentido, mas a apropriação pela fé da obra de Jesus. Ou seja, nós nos apropriarmos de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Oração é um meio em que alcançamos as promessas da palavra de Deus. A oração é um meio pelo qual acessamos tudo pela fé. Não é um mergulho no abismo do desconhecido. A oração cristã é uma comunhão com Deus pessoal que nos torna amigos por meio do discurso. Isso significa que Deus fala conosco. Precisamos aprender a nos silenciar também na oração. Como ouvimos Deus? A melhor maneira é pela leitura da Bíblia. A Bíblia deve fazer parte das nossas orações. Devemos imergir no mar da linguagem da Bíblia. Ler a Bíblia até que ouçamos Deus falando conosco. É um processo que demora tanto quanto a criança que começa a falar. Quando não ouvimos Deus nas nossas orações, elas se tornam uma via de mão única. São monólogos que se tornam cansativos. Esse casamento entre a Bíblia e a oração culmina no Deus verdadeiro. A Bíblia nos dá direção para o que devemos orar. Sem a Bíblia, diz Tim Keller, você corre o risco de criar um Deus que não existe. A oração é um encontro com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Israel, o Deus de Sião, o Deus trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que esse Deus nos ajude e nos ensine a orar como ele ensinou aos seus discípulos: Pai nosso que estás no céu.